Gravando. Vamos para a história. Vamos fazer a correção, gente. Eu pedi para vocês fazerem esse exercício na quinta-feira Ah, é passada. verdade. Calma E aí, aí eu preciso corrigir. Porque a gente não tem apostila. Ainda não chegou, né? É uma zona apostila assim, eu falei, não tem. Vocês perguntaram para a Aline quando vai chegar? Não? Não. Bom, vamos lá. Todos fizeram? Alguém teve dificuldade? Deixa eu ver aqui. Então, vou começar, tá? Número 3. Explique a contribuição. Explique a contribuição da Guerra da Reconquista para a formação do Estado de Portugal. Pode falar. Eu tô lá em geografia, professor. Eu vou falar. É o quê? Eu vou falar e vocês vejam se está parecida com a resposta de vocês. Pode ser? Ô, professor. Posso falar, professor? Pode. Foi essa guerra que deixou Portugal virar um reino independente. Isso. Professor, Fala, Pedro. o que você vai querer na prova de geografia? Recuperação. Calma aí, O que eu vou querer? Sim. Depois a gente conversa na aula de geografia. Eu vou te passar o que vai fazer, tá? Tá bom. Aí a gente conversa com calma. Então vamos lá. Mas você ficou de recuperação? Em geografia, sim. História, não. Você ficou com quanto em geografia? Não sei, calma aí, vou ver aqui. Tá. Bom, fala, Leandro. Você pode... Porque eu tava tentando achar alguma caneta. 17,5, professor. Não. Então eu vou dar uma olhada lá. Eu vou dar uma olhadinha. Fala, Leandro. Você pode editar um print que eu tava tentando achar uma caneta, né? Posso. Então vamos lá. Professor. O João Pedro já deu a resposta. Tá certa a resposta dele, mas eu vou passar a resposta completa. Eu vou falar e depois eu cito para vocês poderem anotar, tá? Fala, Pedro. Professor, Fala. o máximo que dá para tirar é 30, não é? É o Kaique que tá falando? Sim. O máximo que dá para tirar é 30. Mas aí a média é quanto? 18. 18. Isso, 18. Ah, tá. Pô, mas 5 décimos que eu fiquei. É isso que eu tô achando estranho. Eu vou dar uma olhadinha lá depois. Ô, Pedro, não faz isso. No ano passado eu fiquei por 1 décimo em história, cara. Vamos lá, então, para a resposta do número 2. O professor era uma cuzão com você, então. A Guerra de Reconquista, travada entre cristãos e muçulmanos, no caso os mouros, garantiu a ampliação das posses territoriais dos reinos cristãos na região da Península Ibérica, possibilitando a distribuição de terras às famílias nobres que obtiveram grande destaque em meio às batalhas. A família Borgonha liderou os cristãos em diversas batalhas e, ao final dos conflitos, recebeu as terras denominadas de Condado Portucalense, que posteriormente se tornou Portugal. Então foi o que o João falou. Podem colocar assim, ó. No caderno. Posso falar? Sim. Pode. Então escrevam assim. A partir Mas eu preciso arrumar o meu? Não, você não, João. A partir... João não, né? Não, foi o João Pedro que falou isso. A partir da vitória conquistada sobre os muçulmanos. Só... Conquistada sobre os muçulmanos. Os líderes. Os líderes que tiveram êxito
no caso, a família Borgonha, né? Os líderes que tiveram êxito. Receberam as, Receberam receberam as terras. Receberam as terras que viria a se tornar Portugal. Podemos ir para 4? Sim. Então vamos lá. Na 4 está assim, ó. Relacione as cruzadas com a expansão e a diversificação do comércio do continente europeu. Essa é moleza também, né? Alguém quer falar ou eu posso falar? Posso falar? Então olha só. As cruzadas foram fundamentais para a ampliação da diversidade de produtos comercializados na Europa, fruto direto do contato estabelecido entre europeus e os produtos presentes no Oriente. Por quê, turma? Lembra que eu falei com vocês que as cruzadas foram vários conflitos que aconteceram no Oriente Médio entre os europeus e os muçulmanos? Sim. Em vários desses conflitos, em várias dessas investidas, os europeus tiveram contato com coisas que eles não conheciam. Por exemplo, vou dar um exemplo Bom dia, sim. professor. Bom dia, Isaías. Ô, professor, aquele trabalho eu ainda não consegui fazer. Eu ainda não achei. Qual Qual o trabalho? que eu Aquele pedi o trabalho exemplo? lá que você falou lá do exemplo lá de evolução da arte, da matemática e da arquitetura. Caramba, cara. Vou te dar um exemplo, olha só. Eu até cheguei a falar, por exemplo, os portugueses, antes de se lançarem ao mar, justamente nesse contato com os muçulmanos, que é o que a gente está conversando agora, os portugueses conheceram a bússola, que foram os muçulmanos que desenvolveram. Então, isso é um exemplo de como que os Só colocar muçulmanos... um exemplo de cada? É um exemplo de cada só isso. Tá bom, então, vou tentar. Então, turma, na número 4, essas cruzadas, nesses conflitos que aconteciam entre os europeus e os muçulmanos, os europeus começaram a conhecer coisas que eles não sabiam que existiam. Então, como eu acabei de falar com Isaías, da bússola, muitas coisas que eles não sabiam que existiam, os muçulmanos já tinham esse conhecimento. Por exemplo, as roupas mais, aqueles tecidos, né, que as mulheres usam lá no Oriente, como é que é o nome? Turbante. Véu, Manta? sei lá se é véu, não sei. Aí, Cobertor. não, cobertor todo mundo Parece usa, que né? elas estão usando cobertor. Então, Professor, é um o João véu, né? Gabriel perguntou até que dia que pode entregar o trabalho. Até o final dessa semana. Oi? Até o final dessa semana. Não é Ah, tá. trabalho, não, é uma pesquisa simples. Vocês vão colocar 3 nomes só. É nome? Ué, 3 coisas que sofreram essa influência dos muçulmanos que os europeus usaram. A bússola de quê? De artes ou de matemática ou de arquitetura? A bússola pode ser associada à matemática, É, tá? faz sentido. Então, turma, preste atenção no que eu estou falando. As cruzadas, elas foram importantes para que os europeus, no caso os católicos, tivessem acesso a essas coisas que os muçulmanos tinham e os europeus não sabiam. Então, coloquem assim, posso falar? Pode. Pode. Eu estou falando da diversidade. Então, vocês coloquem assim, ó. A partir das cruzadas, a partir das cruzadas, Cruzado. os europeus passaram a conhecer produtos Ah. Ser produto produtos diversos diverso. que foram muito bem aceitos na Europa.
conhecer produtos diversos. que foram muito bem aceitos na Europa. Tá. Ponto final. Aí, turma, desses produtos vocês podem pensar o que vocês quiserem. Por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês. O perfume. Vocês sabiam que essa aguinha com cheiro que a gente usa, esse perfume, não foram os europeus que desenvolveram? Não. Foram... Nem sabia que tinha sido os europeus que tinham. Não, é porque o que a gente pensa? Não foi os coreanos também? Ah, tô chateado. Porque o que acontece? Quando a gente fala de perfume, normalmente as pessoas pensam nos franceses, né? Por causa do perfume muito forte. Mas na verdade, turma, o que acontece é que... Muçulmano. Exatamente. Na verdade, o que acontece é que eles eles acabaram conhecendo o perfume com os muçulmanos. E aí, como eles viviam nesse período, vamos dizer assim, difícil, eles sentiam aquele cheiro muito agradável, né, dos perfumes. Então, eles começaram a levar para a Europa para poder vender. A comida também é um outro exemplo, né? Os temperos. Pessoal. Ok? Aham. Então, vamos para a próxima. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Leandro? Eu queria falar uma coisa. Então, pode falar. É que, tipo, ontem eu tava vendo uma parada de faraó na televisão. Faraó? Faraó sobre Tutancâmon. Ah, Aí, lá no Egito era ter metal do que ouro, certo? o quê? Lá no Egito era mais raro o ferro do que o ouro. Aí eles pegaram para estudar uma adaga que estava junto dentro da tumba de Tutankhamon. Essa adaga é feita com material de meteorito. Meteorito? Então, Sim. será que a história dos alienígenas do passado é verdade? Talvez. Isso é um mistério. O ferro o ferro da adaga dele tinha uma parada lá onde que não tem ferro normal. Vou falar assim. Só tem ferro Esse história esquisito. Põe umas coisas malucas nos objetos que eu nunca vi. Vai comer comida? Põe ouro na comida. Vai dormir? Põe ouro no travesseiro. Vai se vestir? Põe ouro na roupa. Meu Deus. Quem tem Aqui, ó, pega dinheiro, meu né, nome, fazer aqui, o ó, quê, né? pega meu nome. Essa é a característica do povo, né? O ouro para eles não era nem a questão do valor, e sim da beleza, né? Sim. Eles ficavam usando ouro em tudo. Até maquiagem, ouro. E não era... Alguém pega. Tá ruim de te ouvir, Leandro. Eu não tô te ouvindo. Pega meu nome. Seu nome tá escrito Leandro. Então, pega o meu nome. Pegar o seu nome? Tá aqui na minha mão. Nossa. Não tá não. Seu nome tá do outro lado. Isso, aí. Isso aí. Peguei. É maluquinho, vamos lá. Número 5. As cruzadas mobilizaram a Europa. Pessoas de todo tipo rumaram para a Itália e de lá partiram para fazer guerra no Oriente. Essa concentração populacional em território italiano provocou um enorme crescimento econômico na região. Sobre as consequências, essa é questão de prova, hein, gente? Sobre as consequências das cruzadas, podemos destacar Então, em relação ao que aconteceu nas cruzadas, o que pode ser destacado? O que vocês marcaram? Letra Então, vamos ver. A ampliação do domínio budista em Jerusalém. Nossa, Não. você chutou mal pra caramba, hein? Eu não marquei essa, não. Eu não marquei essa, não. Tá. Letra B. Expansão do direito de primogenitura para o Oriente.
Também não Talvez. tem, mas também não tem a ver com essa questão. Sim. C. Gradativa perda do poder da Igreja Católica na Europa. Não, não foi aí, né? O poder da Igreja Católica na Europa Letra D. foi a partir do protestantismo. Letra D. Acho que é Expansão das relações comerciais entre Ocidente e Oriente. É isso aí. Lógico que é D. D. E a letra E, baixo fluxo de comércio. Não, já está errado. Então é a letra D. Então marquem aí letra D de dado, que fala o seguinte: o contato através das batalhas garantiu aos ocidentais a familiaridade com produtos desconhecidos até então e que eram abundantes no Oriente. Posteriormente, a comercialização desses produtos na Europa provou ser muito lucrativa. Ok? Uhum. Então vamos para a próxima. Marcaram a Isso é letra D? correção? É correção. Ah, Por quê? Vocês não eu fizeram? não vi a correção. Eu não vi a correção toda. A gente está indo para 6 agora. Número 5, letra D de dado. Já passou muita coisa? Não, Pois é, isso aqui tá sendo gravado, cara. tá gravando. Vamos lá. Número Ah, tá, 6. então tá bom. Vamos lá. Posto que vossos irmãos vivem no Oriente, requerem urgentemente as vossas ajudas, e vos deveis esmerar para prestar-lhe a assistência que a eles vem sendo prometida faz tanto tempo. Aí que, como sabeis todos, os turcos e árabes os têm atacado e estão conquistando vastos territórios da terra da România, Império Bizantino, tanto no oeste como na costa do Mediterrâneo, e em Helesponto, que é chamado Braço de São Jorge. Estão ocupando cada vez mais e mais os territórios cristãos, e já venceram 7 batalhas. Estão matando e capturando muitos e destruindo as igrejas e devastando o império. Então isso daí, turma, eu não vou nem, sem ler a pergunta, eu já sei do que se trata. Eu acho que vocês também já sabem. Está falando da ajuda que a Igreja Católica pediu aos países europeus, no caso os feudos na época, nessa luta contra a invasão muçulmana, né? Nem contra os árabes em geral, eles estavam preocupados em perder território para a religião muçulmana. Então vamos para a pergunta. O trecho do discurso do Papa Urbano II convoca os cristãos do Ocidente a se unirem para lutar contra os muçulmanos. Sobre as cruzadas, cite quais eram os principais objetivos, no caso da igreja. Essa é fácil, né? Posso falar? Ou quem quer Pode. falar? Então, o principal objetivo, no caso para a igreja, era, entre aspas, né, o espiritual. Então, escrevam aí. Espiritual. Por que espiritual, pessoal? Que a ideia era libertar a Terra Santa dos muçulmanos e fazer com que ela voltasse a ser católica. Repete a sua resposta. A Terra Santa era o que mesmo? O Que não primeiro objetivo era espiritual, que era O libertar a Terra Santa. primeiro objetivo era espiritual. Ô, Isso, professor, que era libertar a Terra Santa dos muçulmanos. ô, professor, Oi. a Terra Santa, ela era de que religião? Então, a Terra Santa sempre foi uma área de disputa, porque é uma Terra Santa tanto para os muçulmanos quanto para os católicos, né? Porque é onde a Bíblia diz que Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu. Então, a Igreja Católica, ela também acreditava nesse território como Terra Santa. Mas como tinha sido dominado pelos muçulmanos, com uma outra crença que não era de Jesus Cristo, né? Eles, Não era? para eles não. Para eles era Alá. Halá! Rei Halá! Allah Akbar! Então vamos Não lá. importa o que aconteça. Ô, professor, Oi. não tem como você falar
A 4 e a 3 pra mim, não? Depois eu falo, no final eu falo, tá? E Tá. agora, coloquem assim, por favor, ó, objetivo material. Vocês colocaram o espiritual, agora eu vou falar o material. Posso? Aham. Na 6 ou na 7? Continua. Na 6. Escrevam assim, ó. O objetivo material era conquistar terras para aumentar a produção da Europa, e o feudalismo Conquistar terras para para a população da Europa Eita, caramba. E expandir o feudalismo. professor. Bom dia. Ô, professor, o que aconteceu? Eu saí da reunião? Saiu sozinho. Esquisito. Deve ser a internet. Aham. Vamos lá, número 7. Podemos? Professor, fala o objetivo material de novo. O objetivo Mas- material conquistar... Quer falar, Leandro? Conquistar terras para a população da Europa. Ah, tá. Não era para aumentar a produção da Europa? Não. Para a população da Europa e expandir o feudalismo. Para a... Quê? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Objetivo material, 2 pontos. Ah. É porque tem um padeiro aqui que tá buzinando até... Repete. Eu tô ouvindo É essa o padeiro do buzina aí. Pronto, ele já foi embora já foi embora já. Repete aí, Daqui a Leandro, pouco por favor. falta ele gritar, né? Aqui, ó. É conquistar terras para a população Ah, da Europa da Europa. e expandir o feudalismo. Ah, Só, né? Argentina, bom, que foi? Número 7. Na 7, pessoal, está mostrando essa imagem, né, do caso dos portugueses chegando aqui. E está falando assim, ó, explica a importância das feitorias para o processo de expansão marítima portuguesa. Alguém quer falar ou eu posso falar? Posso? Então, a resposta é a seguinte. As feitorias foram fundamentais para a localização dos navios próximos à costa, assim como eram essenciais o reabastecimento dos navios durante as grandes viagens marítimas, garantindo gradativamente os avanços portugueses em relação ao contorno de périplo africano e a busca de uma rota às Índias. Então, qual foi a importância das feitorias? Anotem aí. Professor, Oi. Fala. Fala, João. João Pedro? Ele caiu de novo. Posso falar? faleceu. Então vamos lá. Faleceu. Coloquem assim. Foram importantes para a localização dos navios. É o que É a localização? Foram importantes. Foram. Importantes para a localização dos navios. Para a localização dos navios próximo à costa. Foram importantes para Os navios próximos à costa, fazendo o reabastecimento. Ah, é isso? Fazendo o reabastecimento. para os navios perto da costa.
para fazer o reabastecimento. Ok. Esse reabastecimento, pessoal, é de suplemento, tá? Pô, suplemento não. Suplemento. Porque o que que acontece? Como eu mostrei para vocês, lembra que no caminho para as Índias, os portugueses foram parando de porto em porto no continente africano? Então, essas feitorias que eles estão falando são esses lugares de reabastecimento. Então, eles paravam para poder pegar comida, para poder tomar água, para poder descansar, para depois seguir viagem. Então, de porto em porto no Professor, continente quando africano, a, eles quando a conseguiram aula chegar até a África do Sul e depois da África do Sul eles chegaram até as Índias. Fala, Isaías. Quando a aula terminar ali em cima, você vai terminar também? Vou te falar. Não, vou te dar a resposta. Vou acabar aqui e vou liberar o pessoal e te dar a resposta. Vamos lá para o número 8. Peraí. Pode ler esse texto aí, professor? Pode, por favor. Mar português. Ó mar sagrado, quanto do teu sal. São lágrimas de Portugal. Por ter cruzamos, quantas mães choraram. Quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por vazar. Para que fosse nosso ó mar. Valeu a pena? Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem se passa além do borjador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo ao abismo deu, mas nele é que o espelho o seu. Obrigado. Vamos para a pergunta. Então, vamos lá. Qual era a visão de mundo dos portugueses que os portugueses tinham antes das grandes navegações? Então, turma, a ideia dos portugueses antes das grandes navegações era que o mundo era como? Plano. Na verdade, não é plano, era quadrado, né? Aí chegou uma parte Plano, né, onde professor? Porque se tirasse uma parte, eles ia cair. Exatamente. Então, eles tinham aquela visão restrita ali do continente, do que eles conheciam por terra, né? Que era a África, Minecraft, professor. que era a África e a Ásia. Então, essas histórias épicas Chega lá que na eles Farlentes. falam, essas histórias épicas que eles falam de navegação, é por causa daqueles bichos todos que eu falei com vocês, lembra? Que veio a história do Kraken, aí veio a história da baleia, e vieram várias histórias. É baseada nisso. Então, olha só. O Kraken Qual poderia era, ou pode existir? qual E era olha a que eles tomavam visão, banho, hein? qual era a visão do mundo português em relação às grandes navegações? Vocês podem colocar assim, ó. Posso falar? Pode. Por não conhecer o além-mar, por não conhecerem o além-mar, por Como não é que você... além, O quê? por não conhecerem o além-mar. O que é esse Além além-mar? mar? Além-mar é a parte do oceano que eles não conheciam. É o mar que eles chamavam de mar profundo, é o oceano, né? Ah, tá. Ah, tá. Por não conhecerem o além-mar, muitas histórias épicas eram contadas sobre animais marinhos, Oi? Além mar, muitas histórias de animais marinhos. muitas histórias eram contadas sobre animais marinhos e atos de heroísmo dos navegantes. É onde surgiram todas essas histórias de oceano, né? Além mar parece nome de gente. Além mar da Souza. É, doideira, né? Parece mesmo. Parece mesmo. Oi, Alemar. Oi, Vamos lá. Gilbertinho. Última questão para vocês poderem sair para o intervalo e quem quiser anotar depois eu vou passar as respostas lá de cima. Então vamos lá. Professor, Letra ó, B. por não conhecerem o além-mar, muitas histórias épicas eram contadas sobre animais marinhos. Ponto? E o heroísmo dos navegantes. Coitado do além mar. E o heroísmo dos navegantes. Letra B. Analise o trecho. Valeu a pena? Tudo valeu a pena.
se a alma não é pequena. A partir da análise do fragmento anterior, responda: qual a visão do autor em relação ao processo de expansão marítima? Vou falar para vocês. Podem anotar, tá? Foi uma visão positiva. Foi uma visão positiva da expansão marítima, que reforça a grandiosidade, a coragem e a ambição do homem em buscar novos territórios. Foi uma visão. É só colocar que ele tem uma visão positiva. Não, foi uma visão positiva. Ah, Foi uma visão positiva Uma visão positiva, pode continuar. em que o homem mostrou ambição, coragem e grandiosidade na busca por terras desconhecidas. Coragem. Ô, professor, aquela história do pirata Jack Sparrow é tudo verdade ou é Não, mentira? aquilo é lenda, é o que eu estou falando com vocês. Tudo aquilo são lendas que foram sendo criadas ao longo dos anos Professor, sobre os piratas. ambição, coragem. E grandiosidade no conhecimento de terras desconhecidas. Ah, tá. Quem pegou tudo pode sair para o intervalo. Eu só vou passar a resposta aqui para o Isaías, da número Ô, professor. 3 e 4, né? Ô, professor, vou mandar uma mensagem lá no chat. Tá. Ah, já escolhe Mandei. o nome. Vou colocar o nome do clã, vai ser os cientistas da X. Coloca o nome do grupo aí. Os Leandro, pode ser. deixa privado para quem tá no clã autorizar as pessoas a entrar, senão vai entrar muita gente. É o quê?